Ele paga as contas. É que vocês não estão vendo aqui, mas aqui eu tenho o casal Tadal e Laura, que tem na minha frente o Felipe e a mãe dele, Vanessa não, Vânia, a minha esposa Daniela, a Limãozinho ali, a dona Sônia, que é da Receita Federal, né? Ela foi da festa do Tunga. Aí tem essa menina aqui, como é que chama essa menina? Cida. Cida também é estudante, né, Cida? Você faz o quê? Enfermagem. Aí tem a doutora Elianice. Tem o esposo dela aqui, o senhor Soares. Esse é da Polícia Federal Express. Tem aqui o nosso irmão Washington, que ele gosta muito de se chamar Leôncio, tudo pica-pau. E tem nossa irmã Dona Julieta, uma irmã. Como é que é? Como assim? Hoje estou descontraído. Descontraído hoje. É por isso que ela da Soninha tem mais audiência que a sua. Estou descontraído hoje. Mas é assim mesmo. A Sônia, que ela é professora dessa matéria, ela tem que ser chefe dessa situação aqui mesmo. Isso aí. Ele estava acertando agora a câmera porque estava aqui, pegando daqui para cima. Não. Você tá vendo? Você tá vendo? Bom, hoje então, 26 de junho de 2013, às 8 horas da noite. Eu gostaria de, antes de mais nada, trazer a notícia. Entra na mensagem, Dani, por favor. Eu já peguei o texto aqui Pegou? Então, chegou essa semana pela internet pedindo que houvesse a divulgação dessa matéria, e eu vou aproveitar esse momento antes de iniciar a aula para nós falarmos um pouco sobre esse assunto. O espírito Eurípides de Barçanufo, mensagem recebida no Centro Espírita Jesus no Lar, em 10 de maio de 2013. Médium Sueli Caldas Schubert. Então iremos ler a mensagem, o que nos fala nosso irmão Eurípides. Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas nesse instante, de norte a sul do Brasil. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra a fim de que o maior número de médiuns possa captá-la. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a sua interpretação, de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem
nesta campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, vêm-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos da nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareira e espaço para que brilhe a luz da esperança. Somente através de esperanças conseguiremos. Somente através de esperança conseguiremos, de novo, arregimentar as forças do nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. A fé de nosso futuro, a certeza de que estamos destinados a uma nobre missão do conserto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria pode retardar. Responsabilidade nossa, tarefa nossa, estamos cientes de tudo isto e nos deixamos levar pelo desânimo, este vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como o cupim a corroer. No silêncio, as estruturas, não raras vezes insuflando por mente em desalinho, por inimigos do progresso, por agente do caos, esses vírus se expande e se alastra, e por contágio derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, torna-se muito difíceis qualquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pela transformação desse estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova a nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmiti-la através dos meios de comunicações. Precisamos contagiar o nosso movimento com esta força positiva, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e a caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é uma nau amátroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas, que somente retarda o avanço e prejudica o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável
de fazê-lo, sobretudo, transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, mas também que a solidariedade exista em nossa fileira para que prossigamos do trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejado. E não esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho, se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Então, queria deixar, antes de mais nada, registrado essa mensagem, que no dia 10 de maio, pelo menos 20 dias antes do começo aliás, um mês antes, né? Mais ou menos um mês antes das manifestações que varrem o Brasil do leste, norte, sul, leste e oeste. Então, é visto pelo mundo espiritual esta mancha de pessimismo que estamos submetidos. E rogamos a Jesus que nos auxilie neste trato com essas dificuldades, com essas matérias psíquicas que invade o nosso povo e a individualidade daqueles que procuram caminhar em linha reta. Me parece que essa mensagem antecede as explicações da matéria de hoje. A matéria que compõe o pensamento. Esta é a lição de hoje. Então, se analisarmos o que diz Eurípides de Barçanufo na mensagem, qual é a matéria que compõe a mensagem de Barçanufo? Pensamento coletivo, ampliado, modificado. O que os espíritos pedem para desfazer? Substituindo a faixa vibratória. Quando você modifica a faixa vibratória, você altera o conteúdo. É isso? Altera o conteúdo. O conteúdo de quê? Como é que é? O pensamento que você se exprime. Vamos analisar um pouquinho o texto, né? Lição 19. O que é matéria? O que é matéria? Energia condensada. Então, a energia que condensa o pensamento, aqui fala, a matéria que compõe, né? Então, o que está condensado no pensamento, né? O que está condensado na energia? A matéria que compõe o pensamento. Então, matéria é energia condensada. Compõe é de composição. É isso? É algo que é acrescido. O pensamento. O que é pensamento? Ideias, ações. Se a Ideia. se matéria, o pensamento seria energia. Energia modificada ou produzida pelo ou pela vontade do espírito. Então, matéria que compõe o pensamento é a vontade. E aqui fala Jesus. Bem-aventurado ou bem boas aventuranças tem o homem de boa vontade.
Se tiver boa vontade, a matéria que compõe o pensamento será boa. O que diz a mensagem de Eurípides de Barçanufo? Ele diz que a matéria que compõe o pensamento geral do Brasil é tensa, ela é pesada, ela é negativa, ela é desesperançosa, ela é sem fé, ela é infrutífera. Ela não compõe produtividade. Ela está incumbida para morte, para subjugação. Então, isso é que eles detectam. E o que eles pedem? O que ele pede para fazer? Mudar esse quadro, mudar esse pensamento. Então, coloca-se esse quadro de má vontade e ele pede para que substitua isso para boa vontade. Olha a situação, como é que isso aqui muda, né? Então, se você entra em contato com alguém pessimista, esse pessimismo lhe contagia. Se você encontra alguém otimista, esse otimismo lhe contagia. E tudo está na mesma caixinha de surpresa. Tudo pode ser produzido pelo pensamento. Quem vive em estado de liberdade, ele tem um pensamento livre. Quem vive em estado de prisão tem um pensamento de subjugação. Prisioneiro. Então, compõe o pensamento a boa vontade, ou a má vontade, ou o estado do espírito. Sentimento. Mas Jesus, ele vem aqui com uma terapêutica fantástica nesse campo. Né? Lembra que Eurípides de Barçanufo vai falar de psicosfera. Há o psiquismo que criou uma atmosfera. É isso? Ele criou algo pesado, que contagia, que deixou quase que em estado letárgico a nação. É isso? E, inclusive aqueles que estão com caminhos traçados, que estão com caminhos já com objetivos traçados, terão grandes dificuldades de alçar êxitos por causa das ondas de contaminação, de pessimismo que invade essa grande nação. Paralisadora. Então, podemos aqui dizer que uma onda de pensamentos de má vontade, nós estamos sobre ela. Sobre ela. Ela está nos invadindo. Do pessimismo. Por que será, hein? Por que será que nós estamos assim? Por que será? Me dá esse panfleto aqui. Tem um panfleto ali. Esse panfleto hoje foi entregue por um amigo que ele trouxe aqui. Na verdade é um banner que fala isso aqui? Folder. Veja se você se encaixa nisso aqui. Isso aqui é de uma companhia de transporte público, do metrô de São Paulo. Então, ele vai dizer aqui as principais drogas e outras compulsões. Compulsão por sexo,
O que é? Ocorrência de fantasias, desejos ou comportamentos sexuais exagerados em frequência e intensidade. Isso o que é? Prejuízos. Dificuldade em se concentrar em atividades que não estejam relacionadas ao sexo, interferindo na capacidade de troca afetiva recíproca. Será que nossas mídias, o nosso momento nos incita a isso aqui? Constantemente. Desde o programa infantil. Compulsão alimentar. O que é? Comer grandes quantidades de alimentos rapidamente, mesmo sem fome, perdendo o controle e não conseguindo interromper a refeição, mesmo quando se sente estufado ou saciado. Prejuízo. Sentimento de angústia e vergonha, descontentamento com a aparência, peso e autoestima. Compulsão por internet. O que é? É ato de permanecer em uso de meios eletrônicos, internet, celulares e outros, mais tempo do que esperado, ficando enredeados da vida virtual. Não tem contato com a vida real. Prejuízos. Necessidade de aumentar o tempo conectado para aumentar a satisfação. Irritabilidade e prejuízo nos laços familiares e sociais. Jogo da patologia. O jogo patológico. O que é? É o transtorno do impulso do jogo, ou seja, uma persistência e recorrência do comportamento de jogar. Prejuízos. Os jogadores costumam apostar em mais de um tipo de jogo de azar, bingos, videopoker, caça-níqueis, entre outros, e apostam quantias cada vez mais, trazendo prejuízos financeiros, econômicos e sociais. E aqui nós temos um estado que nos incita ao jogo. Temos quina, loteria federal, nós temos aqui o jogo da velha, nós temos jogo do jovem, nós temos cena, jogo do bicho, enfim. Medicamento, anfetaminas, barbitúricos, principais efeitos: inibição do sono, diminuição do cansaço e da fome, sensação de euforia. Complicações: pode causar taquicardia, aumento da pressão sanguínea, insônia, ansiedade e agressividade. Compulsão por sexo virtual. O que é? Utilização de meios eletrônicos, internet, celulares e outros para ter acesso a conteúdos pornográficos de acordo com as suas fantasias e desejos sexuais exagerados em frequência e intensidade. Prejuízos. Dificuldade de se concentrar em atividades que não estejam relacionadas ao sexo. Necessidade de aumentar o tempo conectado para aumentar a satisfação, prejudicando os laços familiares e sociais. Inalantes, solventes. Principais efeitos: sensação de euforia, sonolência, diminuição da fome e alucinações, ocasionalmente por ocorrer amnésia, esquecimento completo. Complicações:
O uso prolongado pode causar problemas dos rins e destruição dos neurônios, podendo levar à atrofia cerebral. Tabaco. Aqui, fortemente disseminado na nossa sociedade. Principais efeitos: sensações de prazer, estado de alerta aumentado, junto com uma sensação de estímulo inicial, que pode ser seguido por uma sensação de calma e diminuição de apetite. Complicações: o uso prolongado causa problemas circulatórios, cardíacos, pulmonares, pode causar câncer de pulmão, bexiga, próstatas e outros. Compulsão por compras. O que é? É a perda do controle do ato de comprar. Prejuízos: dívidas financeiras, problemas sociais e emocionais. Cocaína / crack. Principais efeitos: sensações de poder, excitação e euforia, inibição do sono, diminuição do cansaço, da fome e da sensibilidade à dor. Complicações: risco de taquicardia, aumento da pressão arterial e parada cardíaca. O uso prolongado pode levar à destruição do tecido cerebral e alteração de memória. Maconha. Principais efeitos: excitação seguida de relaxamento, vontade de rir, falar em demasia, fome intensa, problema com o tempo e o espaço. Complicações: prejuízo na memória, principalmente em curto prazo, e prejuízo na atenção, podendo levar a acidentes. Álcool. Principais efeitos: no primeiro momento age como estimulante, deixando a pessoa eufórica, desinibida, relaxada. Após a ingestão mais de bebidas, os sintomas são sonolência, diminuição da coordenação motora e do senso crítico, fala pastosa e comportamento inadequado. Complicações: aumento da pressão arterial, aparecimento da pancreatite, hepatite, cirrose, hepatite hepática, distúrbio neurológico, alterações de memória, maior número de acidentes. E tem outras aqui que vamos deixar. Citamos algum desses pontos a qual vocês vão produzir matéria mental em profundo desequilíbrio e serão facilmente prisioneiros. Por quê? Falta boa vontade de se enfrentar. Falta boa vontade de se conhecer. Então, são os mecanismos de fuga. Isso é fuga. E aqui, esses são os mecanismos de vocês produzir as matérias que vão lhe aprisionar. E a nossa sociedade, ela é estimuladora do uso de medicamentos, de drogas lícitas e não lícitas. Alguma dúvida aqui, não? Alguma dúvida? Não? Então, tudo isso está na nossa sociedade? Está, né? De uma forma solta, liberta, está, né? Quem dará a liberdade de tudo isso aqui? O dinheiro. É isso? É o dinheiro. Que vai lhe comprar fantasia, que vai lhe comprar isso, vai lhe comprar aquilo, lhe comprar sonhos, né? Na verdade, vai lhe aprisionar. Algum questionamento? Na questão da vontade, né, pensamento de vontade, tem algumas pessoas confundem a vontade com o desejo, tem uma diferença bem grande, né?
ter a vontade e o desejo. O desejo está mais na fantasia, né? O desejo é um comportamento de fantasia. Que a vontade pode inibir ou não. Se você tiver boa vontade, você inibe todos os seus desejos. Você redireciona. É isso? Diga. E a música? A música, O que tem? ela também entra nesse campo? Sim, tá claro. Da psicosfera. A música ela é estimulante para a sua vontade. Né? Ela é estimulante para as suas fantasias. Então ela leva você a um estado de relaxamento ou de excitação. A música, quando terapêutica, ela é altamente benéfica. Quando ela é para outras com outras finalidades, ela é maléfica. Então dizem que a música ajuda você a expor os seus bichos, né? Verdade? Suas fantasias, né? Agora, se você tiver boa vontade, ela também te auxilia. Se você não tiver, também vai te auxiliar a expor as suas mazelas. Ou ela serve de estimulante para produzir a matéria do pensamento. Ela é estimulante para o estímulo. Para produzir a matéria do pensamento. Matéria que compõe o pensamento. No texto do Barçanufo, ele fala dos sentimentos negativos que tem, que a gente está tendo, e nos exemplos que você citou também, aí no panfleto de como o ambiente nos influencia esses sentimentos, né, de negatividade ou de fuga. Aí foi citado o exemplo da música, que pode nos levar nos dois patamares, né? E a leitura, a boa leitura, também nos traz para um outro universo, e claro. já nos bons sentimentos. Sim, essa é a filosofia do livro. Né? O livro... Onde você até sai fora do seu universo, você mentaliza uma outra... A boa leitura faz com que você entre em outra faixa de produção do pensamento. A matéria que compõe seu pensamento, ela vai ser alterada. Então é uma maneira de nós produzirmos bons pensamentos. Sim, a boa leitura. Então, a boa leitura Sim. é fundamental para isso. Este é o objetivo e a filosofia dos livros sagrados. É levar você a raciocinar sobre o assunto. A companhia dos livros, os livros libertadores, ela tem essa finalidade. Também os livros aprisionadores. Sendo a matéria energia condensada, quando quando o pensamento transmite a energia evolutiva que causa bondade, ela é modificada? Não, ela pode ser modificada, ela continua condensada? Não entendi a sua pergunta. Quando você... O pensamento é matéria. Sim. Matéria em estado condensado. Certo. Condensou. Quando você emite uma boa energia, no caso da mensagem, o espírito da evolução, da manifestação era boa. Só que a causa que foi provocada foi negativa. Aquela energia, se ela se foi boa, ela modifica o estado dela, condensado ou não? Quando eu emito a energia boa. Ela é boa. Ela sai condensada. Sim. Ela modifica nesse transporte? Não, ela não se modifica. Não se modifica. Ela pode ser absorvida parcial pelo receptor, não por completo. Por isso que a evolução vai levando você
a se adequar para a captação da energia em sua plenitude, do pensamento em sua plenitude. Mas quando quando o pensamento é emitido, essa energia ela não vai fluidificada, ela não Sim, vai. sim, Então ela não chega sim. a condensar. Não, mas ela chega. Mas quando fala em pensamento, pensamento é matéria. Isso. Aqui na origem, pensamento é matéria. Tá certo? E matéria, o que é matéria? Matéria é energia condensada. Então, quando você emite o pensamento, mesmo sendo um pensamento bom ou ruim, o receptor, ele não capta isso em sua totalidade. Tá certo? Haja visto que você tem aqui os pensamentos, vamos pegar aqui o pensamento de Einstein. Ele emitiu o seu pensamento, sua matéria pensamento, a respeito da física quântica, a respeito da matéria da luz. Mas nós temos hoje condições matemáticas de medir os estudos de Einstein? Ainda não. Ele mandou todo o seu pensamento, a sua energia, a sua matéria pensamento, e o mundo matemático ainda não foi capaz de absorvê-lo em sua plenitude. Até onde vai o pensamento? Até o limite da razão humana. Não, em termos de matéria, a hora que você emite um pensamento, Universal. vai o universo afora. Ela não é multiverso. Sim. Não. Ela entra apenas na dimensão. Quando é que ela modifica-se em outras dimensões? Quando ela passa pela trituração pelo buraco negro. Lars, Foi. e quando passa pelo buraco negro, o pensamento... Ele é triturado em forma de matéria e produzido em energia pura. Então o pensamento não vai chegar na outra dimensão como ele sai. Não, lembre-se que nós somos co-criadores de Deus, das obras de Deus. Então, nós somos co-criadores, nós somos criadores em pequena escala, ou em uma faixa vibratória muito pequena. E qual é o objetivo? Aumentar a sua faixa vibratória, aumentar a sua qualidade ou a sua quantidade de matéria produzida. Por isso, Para que ajude na purificação planetária. Como é que é? Para que ajude também na limpeza planetária. Você está falando aqui já é uma questão, já em outra situação, mas tem essa aplicação? Pode ter, mas não é só essa. Porque Jesus não fala, não deixe não é a lamparina, né? Não deixe a a candeia. candeia embaixo do... Mas isso é figurativo. Sim, eu sei que é figurativo. Isso é figurativo. Quando ele fala da candeia, é para que o pensamento não morra. Para que o pensamento não venha... Bons pensamentos não... Bons, mas mesmo os maus pensamentos, ele vai dizer, né? E ai daquele que produzir o escândalo, mas o escândalo é necessário. É aí onde entra a frase do René Descartes, penso, logo existo. Né? Penso, logo existo. Existo onde? Onde é que eu existo? Existo naquilo, na realidade em que vivo. Naquilo em que penso, naquilo em que sinto. Eu crio um redor. Exato. Então, a psicosfera que está no meu redor, o Brasil pensa, logo existe. Se pegar o Brasil pensante e vivendo nesse momento, é tudo aquilo que está descrito por Barçanufo. Quer dizer, De pessimismo, de negativismo, né? então a gente pode falar numa psicosfera do país e do planeta. Claro, indivíduo, grupo, sociedade, povo, nações, planetas e sistemas de planetas. Tá certo? E aqui sucessivamente. A família vai crescendo. É que você tem uma mente matemática, Sônia. Eu sei. Você é exatas, e aqui nós estamos aqui num campo humanista. Nessa questão da matéria condensada, do pensamento, quando o espírito
ele se vê no umbral, em algumas regiões, né, das trevas. Tudo isso é criação do pensamento dele, não existe o pensamento. Ou onde ele está com a sua mente, né? É a sintonia dele. A sintonia. É a sua psicosfera, né? Certo? O que é? Entenderam? Tá aí? Vou fazer uma pergunta. Pois não. Você falou de fuga, né, de várias coisas que causam a fuga, né, do ser humano. Uma pessoa se tranca num quarto e assim por tristeza ou alegria, né, e ele vai imaginando, vai criando um mundo dele, no meio de uma mata, animais, tudo, e vai formando uma casa, uma construção, tudo assim, do começo. Cada dia ele cria um pouquinho, guiado pelos animais e tudo mais, até construir aquele lar do jeito dele. Aí ele passa anos e anos. Cada vez que acontece uma tristeza ou uma alegria, ou você vai deitar naquela cama, se fecha e vai para aquele ambiente. Só seu corpo fica ali. Mas você fica horas e horas naquele mundo, com os animais, nadando com os animais. É um mundo diferente, um mundo dele. Né? Mas que te faz bem. Que você levanta daquela cama, cheia de energia, uma nova pessoa. Isso é fuga também? Isso é uma criação da psicosfera, né? Também pode ser considerado uma fuga. Mas nem toda fuga ela é maléfica. Se você pegar a oração também é uma fuga. É um momento de descanso dos embates. Os contatos corpo a corpo com a guerra destrutiva. Então, quando você se recusa, quando você se retira para o seu momento de oração, esse é uma fuga para refazimento. Nem toda fuga é prejudicial. Os animais também fogem para a preservação da própria vida. Isso aconteceu comigo. E acontece comigo. E é comum, né? As depressões, ela tem essa finalidade, a fuga. A fuga, ela leva, quando você acostuma a fugir, é porque você torna-se fraco de enfrentar a si mesmo ou as lutas do seu dia a dia. E quase sempre você vai encontrar essas fugas já no campo patológico, que são as neuroses e as psicoses. E qual é o que tem algumas classificações de psicose? Mas tem. A esquizofrenia é uma psicose. E o que diferencia isto, né? A neurose, você cria um ambiente de fuga, você foge, mas você volta. Você entra e sai de suas fugas. A neurose é necessária. É o momento da sua fuga, o momento do seu descanso, do seu refazimento. Então você entra e sai. A criança entra no momento de fuga. Os momentos lúdicos, muito das crianças, ou já as pessoas em estado avançado, que você vai chamar de delírio, isso também é um momento de fuga. Quando você pega as fugas químicas, também é fuga. Né? As drogas, o álcool, né? E tantos outros também são fuga. Fuga de quê? Fuga do seu embate. Então, as neuroses, você entra e sai. Né? Então, você entra no mundo da fantasia. Você sai do mundo da fantasia. Entra e sai, entra e sai. O grande problema é quando você entra e não sai mais. Isso é psicose.
Aí você cria aquele mundo. Você não tem mais contato social. Você cria a sua sociedade. Então, o que criar? Você cria a sua sociedade, você cria os personagens, você cria a vida, você cria o movimento, você cria as relações. Quem escreve livros, ele entra aqui, em determinado momento, poderíamos dizer, que ele entra no mundo da fantasia para escrever. Então você entra para construir aquele mundo que você vai descrever no livro. E você vai expor essa leitura para os outros, aquele seu mundo para os outros. E quase sempre com a leitura também, a escrita também é terapêutica. Aquele mundo que você está muito, muito atrofiado em você terapeuticamente você transfere aquele mundo para o papel, para o livro. A partir do momento que você transfere isto, você vive, você se liberta daquele mundo de fantasia. Então, muitas vezes você escreve e você não tem consciência daquilo que você está escrevendo. Só os outros que vão ver aquilo e vão ler e vão ampliar aquela visão. Aí vão dar as suas considerações sobre aquilo. Mas você mesmo não tem. Ou quando você coloca em contato daquilo que você transmitiu, quase sempre você encontra muitos erros e você quer refazer. São as revisões. Você tem medo ou você acha incompleto. Você busca revisar aquilo. Porque quando você vai ver aquilo que você transmitiu, você vai encontrar defeito, porque você já modificou-se. Ao transmitir, você esvaziou-se. Esvaziou-se para nascer um outro ser. Terminou uma obra, o olhar de quem escreveu, de quem construiu aquela obra, já não é mais real. Ele poderá concordar com a visão dos leitores, mas ele já não é mais o mesmo. E aqui são as obras de artes. Então, quando você está no seu mundo, você, ao criar a obra, você transfere para o exterior. Transferiu para o exterior, já não existe mais no interior. Já existe outro ser. Então, os pintores aqui, vamos falar de Picasso e tantos outros, eles têm aquele mundo conturbado interno. E a partir do momento que ele constrói, expõe aquilo para fora, aquela forma de pensamento, aquela matéria de pensamento, ele se livra daqueles monstros que o atormentava. A partir que ele aprisionou na tela ou nos livros, onde quer que seja, ele se torna liberto. E ele permite que os outros vejam. Essa é uma visão do outro, da sociedade que vai ver, que vai analisar. E é interessante porque assim, quando eu me transporto para esse meu campo, eu volto equilibrada. Sim, porque esse mundo é o mundo terapêutico que você criou. Mas existe um mundo de desorganização. Né? O depressivo também produz. Mas na verdade, isso aqui também é uma depressão. Quando você entra em contato no embate, você se sente machucada você foge. Você vai para esse mundo terapêutico seu. Mas no caso dela, ela se. Para um pouquinho. Aqui ela encontrou uma forma construtiva. Mas os outros que também se fecham, também eles fogem. Só que eles não têm capacidade de produzir esse mundo lúdico terapêutico. Quando ele volta mais depressivo. Então ele tem que tomar muitas vezes medicação que iniba entrar neste mundo fantasioso. São os antidepressivos. Mas parece muita loucura, porque assim, eu chego a criar e ver e voltar desse mundo feliz porque eu fiz um pacto com um bebê de um animal, por exemplo. Eu vivo isso e eu volto como se aquilo fosse verdade. Mas isso é verdade. Nada do que está sendo colocado não seja verdade. Mesmo o mundo dos psicóticos, eles são verdades. Matéria do pensamento. Sim, matéria do pensamento. O que ela tem a dificuldade de aceitação,
de socialização. Por isso que colocam todos os neuróticos junto num grupo e os psicóticos no mesmo grupo dos psicóticos, porque eles juntos eles se entendem, vivem uma comunidade. Então, o entendimento de um louco é com outro louco. Por isso que muitos gênios, eles são excluídos porque eles entram no mundo, e aqui chamado mais ou menos de esquizofrênico, ele entra nesse mundo, e nesse mundo ele não tem muito contato com o social, ele perde esse contato social. E vai justamente nesse campo. Os grandes construtores, os grandes idealizadores, eles têm essas fugas. Essas fugas para esses laboratórios. Vivem isolados. Isso é bem explicado naquele filme, Quem Somos Nós. Vocês chegaram a ver? Na hora que a mulher fica ficando a bola, Sim, que ela recebe exato. a bola, que ela imagina ela Exato. vai pro mundo dela de atleta. E... Então, isso é matéria que compõe o pensamento. Entendido isso? Ficou entendido? Entendeu, Dan? Diga. Uma pergunta. O autismo seria uma forma de autismo? Aprisionamento. O seu mundo, mas aqui o mundo, por isso que é autista, né? Alto, né? Então, eu vivo esse espaço que eu delimitei, né? Então, eu tenho aqui os personagens, eu tenho as construções, as formas de vida, as relações, né? Isso é real, mas como é só para ele, então não tem comunicação, ele não interage com o outro, ele não permite que o outro interaja com ele. Por isso que as conversas entre crianças, elas são muito ricas, né? Porque eu tenho um sobrinho aqui, né, por tabela, sobrinho da Dani. E ele tem o quê? 2 anos? O Henrique tem 2 anos. E você vê uma coisa, né? E quando... É para provocá-lo, né? Quando estamos juntos, né? Eu abraço a Dani, beijo a Dani, assim... A titia é só minha. Ela não é minha titia, né? Eu estou falando da linguagem dele, né? Eu estou dizendo que a tia é dele. Então, ela é minha esposa, né? Então, poderia dizer, a esposa é só minha. Então, ele não iria se meter. Mas eu falo para ele, a titia é só minha. Aí ele diz, não, a titia é só minha. E eu abraço e ele começa a me bater. Porque é o mundo dele, né? E é muito expressivo essa colocação de espaço, né? De domínio. Porque a titia, ela não é minha tia, a tia é dele. E está correto isso. Então, quando eu beijo a minha esposa, ele quer imitar, porque para ele também é a tia, né? Não é a esposa. Mas eu beijo o cabelo da Dani e ele vai também beija. Se você não sabe beijar, ele baba. Certo, meninada? Alguma... Diga, Dani. O pensamento, ele evolui também, Sim. assim, na forma, eu quero dizer assim, a forma de pensar, isso, a energia, que no futuro a gente vai poder, isso a gente já vê a Idemarzinho fazendo, que é a materialização, é começar a força pensamento. Para a terceira dimensão, né? Para tridimensional. Isso. Porque em quarta essência e outras essências, né? Abre ele, por favor. Já existe, né? Serpente. Tanto é que o Brasil, veja a mensagem de Eurípides Massanufo, está nos alertando para uma grande nuvem de matéria mental. É matéria mental que ele está nos chamando a atenção. Né? Então, essa matéria mental que está contaminando as forças desse povo. Então, mas hoje você disse que 2 pessoas podem fazer, Idemarzinho mais uma pessoa, mas no futuro mais pessoas vão poder fazer, é isso que eu quero saber. Matéria tridimensional. Jesus fez, Moisés fez,
E muitos outros fizeram e fazem. Hoje, a Daniela está perguntando a questão do pensamento, transmitir o pensamento de matéria de quarta essência para terceira essência, ou tridimensional. Conhecemos uma pessoa chamada Delazio Munhoz Cardoso, que materializa os pensamentos. Então, é possível. E é através desta forma que aqui, nessa linha de pensamento, você abala, você coloca em dúvida as duas linhas que norteiam o pensamento humano, que é o criacionismo e o evolucionismo. Né? Você começa, quando você analisa isso, a possibilidade de você transportar, você criar com o seu pensamento, você materializar, produzir vida, transportar, você quebra a linha no meio desses dois pensamentos que norteiam a humanidade, que é o criacionismo, criação, tudo foi criado por Deus, ou o evolucionismo, criado por Charles Darwin, que é a evolução da espécie, ou das espécies. Né? A partir do momento que você é possível materializar pelo seu pensamento um ser vivo, você quebra isso. Então, existe a lei evolucionista, a evolução das espécies, por seleção natural. Mas também, em determinados ganchos, é possível que os engenheiros ou os diretores possam intervir na produção de outros seres, forma de vida. Eu posso falar que isso é uma evolução do pensamento? É uma evolução do pensamento. É uma certa evolução do pensamento. Certa. Determinada. Não ampliada para a sua plenitude. Que é o que já está acontecendo na ciência. Sim. Com a clonagem, né? Sim. Pessoas, Sim, você veja hoje, sai matéria, que você coloca chips em barata e você direciona as baratas para onde você quiser, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para baixo, para cima. Né? É um chip. Você dá estímulos e ela segue a sua vontade. Como que você controlasse as baratas vivas, baratas, né? Como que você controlasse ela por controle remoto? Não, controle remoto. Né? Isso já é um pensamento direcionado para estímulos de eletrônicos. Radiofrequência. Né? Diga-me. Nos médios, é um pouco diferente? Não. Não. O problema é que o médium, ele emite o seu pensamento e também o uso dos outros. E se confunde a sua matéria-pensamento com a matéria-pensamento dos outros. Ou chamado, nos estudos, chamado de mentes intrusas. E aqui pode ser construtivo ou destrutivo. Então, aqui são mecanismos de intervenção dos demônios ou dos anjos, na verdade são mentes intrusas. Você está em conexão com os anjos, é uma mente intrusa. Está em conexão com os demônios, também é uma mente intrusa. A mediunidade ele tem esse... Você tendo conhecimento da sua mediunidade, você... Mas aí, sim, aí já é uma questão mais técnica. Mas aí a gente já sai aqui do assunto. Né? Nós já saímos do assunto aqui. Aqui a matéria de hoje é... Oi? Diga. Voltando ainda na materialização. Quando a Edemarzio ela faz uma materialização, ela está materializando a vontade de um outro para com você, da sua própria vontade. O que é? O que ela capta? Porque, na verdade, ela faz materialização específica para uma pessoa. O que ela capta? A vontade do outro que está marcada ela capta, aqui vamos falar aqui de mentes intrusas, né? A vontade das mentes intrusas. Ou a sua própria mente. Mas aqui, né, o fato é de materializar, ela materializa o pensamento do outro. Ou o seu próprio pensamento. Então, de alguma forma, a mente intrusa, ela está afetando o seu campo vibratório. Afetando,
Isso aqui pode ser construtivo ou destrutivo. Né? A qualificação é outra situação. Mas, de alguma forma, toda intervenção de outras mentes, ela lhe causa certos desarranjos, certas perturbações. Porque você passa a produzir matéria que não é sua, é do outro. E esta exposição vem através de você. Então, toda mediunidade, ela sofre perturbação, ela sofre desgastes, mesmo com todos os cuidados técnicos, né? Mas aqui a gente já estamos entrando aqui em matéria de pensamento que não é o teu. Eu quero ficar aqui contido no meu pensamento, na minha matéria de pensamento, né? Mais alguma? Você entendeu, Dani? Entendeu? O perispírito é constituído dessa matéria? Sim, sim. É a matriz dela. Sim. Alguma outra coisa? Não? Felipe? Não? Quando você capta telepaticamente o pensamento do outro, é a questão da sintonia mesmo. Você entrou na vibração. Você pode até captar, mas você não entende. Né? Para você entender, é preciso que você esteja na mesma vibração. Sim, é que às vezes a gente fala, né? Alguma coisa que a pessoa estava pensando nisso agora. É nesse sentido, Similitude, né? Similar. Tudo bem por aqui? Né? Tudo em paz. Então, ok. Agradecendo a Jesus. Pode. A gente pode dizer que todo pensamento emitido por Jesus durante os 33 anos que ele ficou no planeta, a gente ainda poderia captar? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso que compõe a inspiração do Evangelho. Opa, é plenamente. Isso aqui está em matriz. Tanto é que os grandes estudiosos, eles checam o que os filósofos está constituído nos livros. Quando você pega as matérias dos livros sagrados, ela não divergem da matéria mental desses seres, são semelhantes. Por isso que todas as religiões são boas. Todas as religiões derivam de um mesmo núcleo. Isso é acessível só, não a todos. Um pouquinho. Aí é capacitação. É outro problema chamado capacitação. Mas a produção mental, matéria que compõe o pensamento, né, ele é idêntico. É a teoria de Jung. São os... Aí eu teria que responder sobre Jung. Né? A matéria hoje não é Jung, a matéria hoje é... certo? Todos os pensamentos emitidos eles estão disponíveis no universo. Sim. Então, consegue captar ou não quem tiver capacitação. Ou quem tiver na mesma... Sim. E quando você constrói... Mas ele nunca morre. Não existe morte. A não ser quando será no próximo o termo da responsabilidade de Jesus para com os homens. Próxima aula. Né? Então, no término da vida da espécie humana, todo esse pensamento, essa matéria de pensamento será dissolvida. Exato. É um ato de renovação, mas também uma fuga. O ato de almoçar, de tomar café da manhã, almoçar e jantar, é uma fuga, mas uma fuga necessária para a alimentação do corpo. A meditação, a oração, o descanso, as férias, tudo pode ser considerado um ato de fuga. Diga, Felipe. E aquele choque, aquele sentimento que te dá quando você sente uma desilusão.
Você sabe Não, mas tem algum... Não entendi o mecanismo. Quando você está, digamos assim, num mundo, aí cai a escama. Como? Não entendi a sua forma. Pensamento? Como é que é? O seu choque, o seu olhar, o seu pensamento de desilusão. Ele é matéria desorganizada. Por quê? Porque você criou uma expectativa. Você fez uma construção no outro, sem bases. A partir do momento que você criar bases, criar confiança, criar em si mesmo, o outro não é capaz de desmanchar. Você só se desilude, né, quando as suas criações só estão no outro. Quando está em você, não há desilusão. Respondido. É necessário você ter começo, meio e fim, porque nós não estamos sozinhos. Outra comunidade está extra físico aqui. E quando você tem aquela expressão, né, filogenética, o que ocorre quando você consegue alterar sua genética, né? Sim, mas lembra-se do perispírito, matéria do perispírito? Então o perispírito é feito do pensamento. Se está no seu pensamento, se você modificou no seu perispírito, modificou no pensamento, modifica no perispírito. Se modificou no perispírito, está modificado também na sua genética. Entendido? Explicado isso aqui? O nosso irmão Márcio chegou aqui, agora há pouco tempo, então hoje, Márcio, estamos a 1h05 aqui falando, a matéria que compõe o pensamento, né? Então, agora há pouco lemos aqui uma matéria, a mensagem de Eurípides Bassanufo, né? Você leu, né? Então, que matéria que é? Está envolvendo o Brasil. Isso foi escrito em 10 de maio, um mês antes, né? Então, a insatisfação, a má vontade, né, a intriga, e você começa a produzir essa matéria mental que está sufocando essa grande nação. Os desejos de boa vontade, de evolução e de esperança que essa nação tanto espera, né, tanto necessita. Então, e se você pegar as manifestações, ele tem um direcionamento. O pensamento ele é direcionado. Ele mostra em que direção eles querem, né? Claro que aqui existem técnicos que estão no topo mandatário do Brasil, né? E existe outros técnicos secundários. Existe uma carta magna composta dos pensamentos dos legisladores. E essa composição, essa legislação foi composta pelos pensamentos, desejos e boa vontade, constituída em 88, né? Então hoje o que chama a nossa irmã para o que os legisladores, né? Aliás, que os juristas chamam a atenção dela, que ela não estava a par de todo o pensamento constituído na Constituição, né? Então quando ela chama a sua forma, né, expõe aquilo ali, não consulta as bases, não consulta os outros componentes, então ela é bombardeada tão ferozmente que ela retira, né, e modifica a forma de expor. Porque ali, o que aconteceu ali? Ela estava falando na primeira pessoa do singular. E o posto que ela culpa, ela não é o pensamento singular, ela é o pensamento social, né? Então o que foi batido ali, quando ela desavisadamente colocou a forma de um pensamento pessoal, né? E ali, aí o Fernando Henrique está coberto de razão quando ele vai dizer que ali é um pensamento ditatorial. Aí o Fernando Henrique está cheio de razão ali, né? Bom, paramos por aqui? Encerramos aqui? Agradecemos a Jesus. Uma vez que eu tinha uma forma de pensar quando eu era criança, e isso vai evoluindo, e os pensamentos que eu emiti quando eu era criança, eles ficam numa frequência que eu não consigo mais captar, ou eu
quando eu me remeto à minha infância, eu sempre capto aquele tipo de pensamento, eu consigo voltar a captar o pensamento, porque o pensamento vai ficar na... Não. Você dissolve, você refaz. Onde é que emite o seu pensamento? Não é pelo cérebro, não é pela mente? Né? Então, a matéria que você... Por isso que não há ruptura. Né? Então, você não pode ter uma personalidade hoje e modificou, a não ser que você entre aqui numa interpretação. Né? Então, o pensamento, a matéria que você produziu quando você tinha, vamos dizer, 10 anos, você a substituiu pela forma de pensar hoje. Mas então, se não tivesse aquele pensamento de 10 anos, você não poderia pensar hoje do jeito que você pensa. Você só pensa hoje porque você modificou. Você transformou, transubstanciou. Sim, exato. Você foi transubstanciando. E você pensará um dia como Jesus, como um grande estandarte da humanidade. Mas para isso é necessário a sua experiência hoje. É este filete, né, de um pensamento ainda não tão expressivo que dará expressão no futuro. E aqui o embate, o tempo, a luta, a construção, que vai lhe fortalecendo e você vai tomando corpo psicológico, quer dizer, o psique é envolvido com a lógica, né? Psicológico é isso. Psicosfera, o seu psiquismo envolvido com a atmosfera. Mas assim, não que alguém consiga, o que eu quero saber assim, alguém consegue captar o pensamento que eu tive quando eu tinha 10 anos? É isso? Alguém hoje consegue captar o pensamento que eu tive quando eu tinha 10 anos ou não? Eu não posso dizer que você pode, até pode, mas ele capta os resquícios que você ainda não elaborou. Você ainda não elaborou. Como você pode projetar-se e verificar de onde você nasceu. Porque mesmo as estrelas emitindo outras luzes, as primeiras formas de luz, os primeiros raios de luz, eles ainda estão em emanação. Até que um dia ela voltará para si mesma. Entendeu? Compreendido aqui? Agradecemos a Jesus, aos nossos mentores, guias e nossos antepassados. E esses irmãos que nos auxiliam tanto, pela bondade, por essa atmosfera fantástica que criaram em torno de nós. Agradecemos aos mentores dessa casa, da causa espírita, da causa evangélica, da causa cristã, da causa humanista, da causa científica. Agradecemos a todos os irmãos que estão sintonizados nesse momento, em qualquer parte, encarnados e desencarnados. Agradecemos essa grande sociedade em que vivemos. Agradecemos a Deus, nosso Criador, por este momento único de nossas vidas. Pai de eterna bondade e justiça, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra essas forças atmosféricas que tentam dominar o mundo. Ó psicosfera, Pai de amor e bondade, fortalece-nos e nos ampara, para que tenhamos ânimo contra as forças da maledicência que tentam dominar o mundo. Mestre amigo, luz do eterno saber, fortalece-nos e nos ampara, para que possamos combater as forças das trevas que tentam impedir o avanço da luz
no mundo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.